Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Unidos aos cristãos católicos espalhados pelo mundo, que rezam o terceiro dia da novena preparatória à solenidade de Pentecostes, celebramos esta Santa Missa na solenidade da ascensão do Senhor aos céus. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graças, pois na ascensão de Cristo, vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto a vós, e tendo Ele nos precedido como nossa cabeça, nos chama para a glória como membros do seu corpo. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecer, que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança como santos, e que imenso poder Ele exerceu em seu favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos, e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda a autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo todo. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos neste domingo a solenidade da ascensão do Senhor aos céus, bem como o terceiro dia da novena do Espírito Santo, novena preparatória à solenidade de Pentecostes. Irmanados com os cristãos católicos espalhados pelo mundo, rezamos, vivemos neste tempo de oração, se preparando para viver a efusão do Espírito Santo, o Espírito que foi derramado em nossos corações, infuso em nós no dia do batismo. Esse mesmo Espírito, a Ele nós recorremos pedindo que renove as nossas forças, que transforme a nossa vida, para que possamos cumprir com alegria a nossa missão e um dia receber de Deus a recompensa por tudo que vivemos, por tudo que fazemos durante esta vida terrena. Nós fizemos um longo percurso pelo período pascal. Nos primeiros domingos nós meditamos acerca da fé do ressuscitado. Acompanhamos a dificuldade dos primeiros discípulos para crer na ressurreição. A sombra ou o fantasma da incredulidade marca a vida dos discípulos de Cristo. E insistimos durante o período da Páscoa que a ressurreição é um evento histórico, e afirmar que a ressurreição é um evento histórico significa que Cristo realmente ressuscitou, que o sepulcro está vazio, e também que Jesus se manifesta na história. E quando nós olhamos para a própria história, nós encontramos sinais, marcas da presença do Senhor ressuscitado. E essas marcas da presença do ressuscitado, fazendo uma leitura da própria vida, reaviva nos corações a fé. Quando nos sentimos cansados, abatidos, assombrados pelo fantasma da incredulidade, olhemos para a própria história, e na nossa história encontramos as marcas que indicam a presença atuante, verdadeira de Cristo, Cristo que está vivo no meio de nós. Aprendemos ainda que Jesus é um bom pastor, e Ele é um bom pastor porque deu a vida pelas suas ovelhas. Recordamos a pobreza de Cristo, Cristo durante a sua vida se fez pobre. A pobreza de Cristo revela que Jesus não pensou em outra coisa a não ser a nossa salvação, que Ele é um bom pastor porque pensa no bem de cada um de nós que somos suas ovelhas. Aprendemos ainda que não devemos deixar que as adversidades da vida perturbem o nosso coração. Ele disse: tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Esse bom pastor está conosco. E Jesus ainda sinaliza que a vida não termina com a morte, a vida não termina nas fronteiras da história. Na casa do Pai há muitas moradas. É preciso ter fé, a fé que não isenta o cristão das dificuldades. A fé não imuniza o cristão contra as tribulações, dificuldades inerentes a esta vida. A fé nos faz ser fortes, a fé nos faz confiar em Deus, acreditar na intervenção do Senhor, que não está ali, que não está com os olhos fechados, está sempre atento, pronto a socorrer as suas ovelhas. E por fim, no domingo passado, Jesus disse: não vos deixarei órfãos,
Estamos vivendo essa expectativa de recordar este grande acontecimento que é o derramamento do Espírito Santo, porque nos fora prometido um outro Paráclito, o Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus que faz Cristo Jesus estar presente entre nós, sobretudo na Santa Eucaristia. É o Espírito Santo de Deus que torna presente o Cristo vivo, e porque está vivo, Jesus está atuando na nossa história. Nós não somos órfãos, nós temos um Deus que é Pai e que não nos abandonou. Enviou o Espírito Santo para que nós pudéssemos experimentar o consolo, porque o Espírito de Deus é o Espírito Consolador. Nesta solenidade, nós ouvimos na primeira leitura a narrativa da ascensão do Senhor aos céus. Trata-se do único texto do Novo Testamento que descreve a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. É um artigo da nossa fé. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. O único texto que descreve a ascensão de nosso Senhor aos céus é o texto que nós ouvimos na primeira leitura. E o autor, São Lucas, diz que Jesus, depois da sua ressurreição, permaneceu 40 dias com os discípulos. É muito significativo o número 40. Nós podemos fazer uma leitura da Bíblia, e na leitura da Bíblia nós vamos encontrar com frequência o número 40. E eu vou citar apenas 3 textos da Sagrada Escritura que falam do número 40, para que nós possamos entender o que significa a presença do ressuscitado durante 40 dias na vida dos seus discípulos. Primeiro texto, o texto do livro do Gênesis, o dilúvio. O texto diz que o dilúvio perdurou por 40 dias. O dilúvio é o ato pelo qual Deus quer purificar o homem corrompido pelo pecado. A presença de Jesus, do Cristo ressuscitado no meio da comunidade, é a presença de Deus que quer nos purificar. E Jesus quer purificar a comunidade para que a experiência que Ele fez, isto é, o seu ingresso no céu em corpo e alma, não seja uma experiência singular a Ele. A experiência da entrada, o que nós hoje estamos fazendo na liturgia, recordando a entrada de Jesus no céu em corpo e alma. Jesus está entrando, carregando consigo a nossa humanidade, porque por obra do Espírito Santo Jesus assumiu a natureza humana. Por isso Ele morre e ao terceiro dia ressuscita. Permanecendo 40 dias, Jesus carrega consigo a humanidade, e estando com os discípulos durante 40 dias, nós olhamos para o dilúvio e compreendemos que o caminho que nós precisamos percorrer para fazer a mesma experiência de Cristo é o caminho da purificação. Sem a busca sincera de romper com o pecado, de buscar a purificação dos nossos corações, nós não vamos trilhar o caminho que Cristo trilhou. Para viver essa experiência de entrar no céu em corpo e alma, nós precisamos percorrer o caminho da purificação, deixar tudo aquilo que faz de nós pessoas impuras, que nos afastam da pureza de Deus. Jesus disse no sermão da montanha: bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Se nós almejamos ver a face de Deus, é necessário buscar essa pureza. Segundo texto, o povo permaneceu no deserto por 40 anos. 40. O período do deserto é o período da preparação. O povo viveu este tempo no deserto se preparando para entrar na terra prometida. O que nós hoje estamos fazendo durante a nossa caminhada pela face da terra? Como cristãos, nós devemos caminhar tendo presente a necessidade da preparação. Sem a preparação, nós não iremos ingressar na terra prometida, que é o céu, que é o paraíso. É necessário que nós busquemos olhar para Cristo Jesus, que permaneceu 40 dias depois da sua ressurreição com os seus discípulos, ensinando que nós somos como o povo de Israel no Antigo Testamento. Estamos no deserto desta vida, nos
nos preparando para entrar na terra prometida. Quantas dificuldades o povo de Israel viveu no deserto, mas são inúmeros os sinais da presença de Deus na vida do povo de Israel. A vida é um verdadeiro deserto. Nós passamos por dificuldades, passamos pelas tribulações, mas tudo serve como preparação. Tudo isso que nós vivemos é um tempo de preparação, perseverando com Cristo Jesus, permanecendo em Cristo. Nós vamos trilhando, percorrendo o caminho que vai nos conduzir à pátria definitiva e entraremos no céu incorporeal. E por fim, o último texto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a permanência de Jesus no deserto por 40 dias. Jesus também permaneceu no deserto por 40 dias. E é interessante ver o contexto da permanência de Jesus no deserto por 40 dias. Nós sabemos que Jesus viveu a maior parte da sua vida ocultamente. A maior parte da vida de Jesus foi vivida ocultamente. Jesus teve apenas 3 anos de vida pública. Nós estamos na transição. Jesus, ele recebeu o batismo de João, impelido pelo Espírito foi ao deserto, e quando Jesus termina o seu retiro no deserto, ele começa propriamente a sua vida pública. Ele começa a pregar o reino de Deus. Portanto, a permanência de Jesus no deserto por 40 dias nos remete à transição. Nós estamos vivendo uma transição. Nós somos nesta vida transeuntes. Nós estamos em trânsito, porque essa não é a morada definitiva. Celebrar a ascensão do Senhor é reconhecer que Deus não fez cada um de nós para a corrupção do sepulcro. Jesus não nos fez para que nós permanecêssemos na escuridão da sepultura. Jesus nos fez para que nós com Ele possamos viver eternamente e desfrutando das alegrias do céu em corpo e alma. É bom saber que Deus não nos fez para a corrupção da sepultura, porque isso nos consola. Como é difícil, como é doloroso depositar no sepulcro o corpo das pessoas que nós amamos. Como é triste ver a sepultura do nosso ente querido, aquele corpo que nós abraçamos, aquele corpo que nós beijamos. Nós carregamos a memória olfativa dos nossos entes queridos, pessoas que marcaram profundamente a nossa vida. Como é triste colocar o caixão do nosso ente querido na sepultura, mas a fé nos dá essa certeza que aquele corpo que foi depositado com dor e com lágrimas ressuscitará. Aquele corpo que foi depositado como um corpo corruptível se levantará da sepultura com um corpo incorruptível, e os justos levantarão da sepultura para entrar no céu em corpo e alma. Esta é a verdade de fé que a solenidade da ascensão apresenta. Se por um lado nós vivemos essa dor, a dor de sepultar os nossos entes queridos, de colocar o corpo, aquele corpo que nós abraçamos, na sepultura, a fé nos dá essa certeza: esse corpo que hoje está sendo depositado, um dia ressuscitará. O que nós precisamos fazer diante de tudo isso? Nós temos uma exortação no texto da primeira leitura: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Diante de tudo isso, nós não podemos ficar parados olhando para o céu. Bom, o corpo vai ressuscitar. A entrada no céu em corpo e alma não é algo singular a Cristo. Todos nós podemos viver esse mistério. O que devo fazer? Nós não podemos ficar olhando para o céu. A solenidade da ascensão do Senhor também é um convite para que nós possamos viver a nossa missão. Não é para ficar admirando esta verdade de fé. Nós devemos sim recordar com frequência esta verdade da nossa fé, que nós somos feitos para o céu, para viver com Deus em corpo e alma no céu. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos cumprir a nossa missão neste mundo. Por isso, é exatamente por isso que a igreja proclama sempre, na solenidade da ascensão do Senhor, um dos evangelhos correspondente ao ano litúrgico, o trecho do evangelho que descreve o envio missionário. Jesus disse no evangelho:
Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Nós precisamos cumprir a nossa missão. Este é o segundo aspecto da solenidade da ascensão do Senhor. Nós temos uma missão, e essa missão ela deve ser cumprida. Deus nos convida a cooperar com a sua obra. Cristo está nesta solenidade transferindo para a igreja a sua missão. Ele está colocando nas mãos da igreja a missão que ele recebeu do Pai, e dessa igreja nós somos membros. Todos os textos teológicos da missa de hoje, eles estão apresentando Cristo como cabeça, para lembrar que nós somos membros desse corpo, e a missão de Cristo foi colocada em nossas mãos. O que nós estamos fazendo para que a missão de Cristo continue acontecendo no mundo? Qual é o nosso grau de comprometimento com a missão de Cristo? Se nós queremos um dia reencontrar os nossos entes queridos e abraçá-los e viver eternamente com eles nas alegrias do céu, nós precisamos cumprir a nossa missão. Esse é o caminho que Deus nos convida a percorrer. Mas a meditação que eu gostaria de fazer realmente é sobre o serviço, que está ligado à missão. Missão é sinônimo de serviço. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje? Nós estamos na cultura da egolatria. O eu está no centro de tudo. Eu desejo que tudo gravite em torno de mim, que as coisas aconteçam segundo a minha vontade. Quando nós vivemos a egolatria, nós não temos disposição para servir com autenticidade. O que nós fazemos? Bom, vou dar alguns exemplos aleatórios. A pessoa se apresenta: eu gostaria de ser leitor. Ótimo, mas eu só faço a primeira leitura, a segunda leitura eu não faço. Eu gostaria de ser bom santíssimo, mas eu só entro para a cruz, segurar o teu chegando, colocar a cadeira na igreja e nem pensar. Nós vamos sendo seletivos. Que espécie de serviço é esse? Nós estamos para servir ou não? O verdadeiro serviço é aquele que nós prestamos a partir da necessidade da comunidade. Não é a partir daquilo que nós queremos fazer, mas é a partir daquilo que Deus nos pede. Aliás, quando nós somos cristãos e nos comprometemos com a missão, o que determina a nossa vida não é mais a nossa vontade, é a missão. Nós somos chamados a cooperar com Deus. Servir e viver a missão é estar atento àquilo que Deus está nos pedindo. Quais são os apelos de Deus? Não é fazer o que eu quero, é fazer aquilo que Deus está pedindo. Quais são as necessidades da minha comunidade? Quais são os apelos da minha igreja? E nós nos colocamos confiando na graça de Deus. É preciso que nós superemos esta mentalidade de um serviço seletivo. Eu passo, na verdade, a me servir do serviço para a autopromoção, para dizer que faço alguma coisa. Não, nós devemos ser generosos. Veja, Cristo disse: Pai, se é possível, faça de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a vossa vontade. É assim que nós precisamos servir a Deus, dispostos a fazer a vontade de Deus. O que o Senhor me pede? Quais são os apelos do Senhor? Eis-me aqui, Senhor. E se lançar verdadeiramente nas mãos do Senhor. Será que nós já temos essa maturidade de fé? Ou nós ainda estamos fazendo aquilo que nós queremos? Aquilo que é mais apetecível, prazeroso. Eu vou fazendo uma acomodação para ficar bem com a comunidade, para não ficar muito chato diante das pessoas. É assim que nós servimos a Deus? Ou nós nos entregamos verdadeiramente a Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, o que queres que eu faça? Eu estou aqui para servir, para entregar a minha vida. Nós buscamos o tempo todo a felicidade. Aqui está a felicidade. O Catecismo da Igreja Católica diz que Deus nos criou, guarde o coração, que Deus nos criou para conhecer, amar e servir. Para isso que nós somos criados, para conhecer, amar e servir. Vamos pedir a Deus essa graça, a graça de superar essa desgraça que é a egolatria. Vamos colocando o nosso eu no centro de tudo. Ficamos apegados a nós mesmos e não temos essa generosidade, essa disponibilidade para servir. Eu canto na missa, eu canto,
mas o repertório escolho segundo os meus critérios, não segundo os critérios que a igreja apresenta. Isso não é serviço, isso é outra coisa. Eu assumo o ministério extraordinário da distribuição da Santa Comunhão, mas eu quero comunhão para o doente. Isso não é serviço. Cadê a generosidade, a disponibilidade? Eu estou aqui para aquilo que Deus quer que eu faça. Eu estou aqui para aquilo que a igreja precisa. Eu estou aqui para servir. É esse o caminho que vai nos possibilitar fazer a mesma experiência de Cristo, de entrar no céu escorpião. Vamos pedir ao Senhor essa graça, para que nós possamos servir com amor, com generosidade. Não se esqueça, você não é um cristão para esquentar banco da igreja. Aqui nós alimentamos a nossa vida, nós fortalecemos, nutrimos a nossa vida com a palavra, com a igreja, para servir, para viver a missão na igreja, no mundo, na família, viver a nossa missão. Cristo colocou em nossas mãos a sua missão. Vamos vivê-la com alegria. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Caríssimos fiéis, por Jesus Cristo, nosso único mediador, que subiu hoje ao céu, sem deixar de estar conosco na terra, elevemos ao Pai Celeste as nossas súplicas, dizendo com alegria: Cristo elevado ao céu, ouve-nos. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, para que sejam fiéis à missão que receberam de anunciar a palavra em toda a terra. Oremos. Cristo elevado ao céu, ouve-nos. Pelo Papa Leão XIV, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que sintam que Jesus está com eles quando ensinam e batizam em seu nome. Oremos. Cristo elevado ao céu, ouve-nos. Pelos que buscam a Deus olhando o céu, para que o reconheçam também presente na terra, nos mais pobres, nos que choram ou estão a sós. Oremos. Cristo elevado ao céu, ouve-nos. Por aqueles que não conhecem a Cristo, para que a luz da fé os ilumine e recebam o batismo no Espírito Santo. Oremos. Cristo elevado ao céu, ouve-nos. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que Deus nos chame um dia a contemplar o seu Filho Jesus Cristo na glória eterna. Oremos. Cristo elevado ao céu, ouve-nos. Oremos pelos dizimistas aniversariantes, Aparecida Teles Rodrigues, Maria Carolina Molim Alves, Carolina de Almeida Celestino, Ivone de Fátima Nogueira Ferreira, Denise Gomes de Barros e Faria, Maria Cristina Espínola Amaral Rocha, Agnaldo Venâncio, Ana Carolina Lima Carvalho de Campos. Que Deus os cumule com as graças e bênçãos dos céus. Oremos pelos nossos enfermos, especialmente aqueles cujos nomes estão anotados na folha de intenções. Que o Senhor conceda saúde corporal e espiritual. Oremos. Cristo elevado ao céu, ouve-nos.
Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e fazei que os nossos corações se voltem para aquele que neste dia subiu ao céu e entrou na vossa glória, de onde constantemente nos atrai. Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos a oração da novena do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, Tu és a fonte de toda a santidade e o distribuidor dos bens celestiais. Ó luz verdadeira, que iluminas todo o homem que vem a este mundo. Purificai-nos de toda mancha, curai as nossas feridas e salvai as nossas almas. Tu que és o mestre da verdade,
nessa pausa restauradora da caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, na festa da venerável ascensão do vosso Filho, nós nos apresentamos humildemente este sacrifício. Concedei que por este intercâmbio de dons sejamos elevados às realidades do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois o Senhor Jesus, Rei da glória, vencedor do pecado e da morte, ante os anjos maravilhados, subiu hoje ao mais alto dos céus, constituído mediador entre Deus e a humanidade, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, nos precedeu, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar-nos a nós, membros do seu corpo, a confiança de um dia o seguirmos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que a aceiteis e a abençoeis. Estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo, pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com vosso servo Papa Leão, o nosso bispo Luís Antônio e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Rezemos pelos vivos. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces.
Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo em que nosso Senhor, vosso Filho unigênito, elevou à vossa direita na glória a nossa frágil natureza humana. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lim, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedendo sem cessar a vossa proteção. Em comunhão, vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade, a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos tornamos favor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. Rezemos pelos mortos, especialmente aqueles cujos nomes estão anotados na folha de intenções. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Agna Luzia, Inês, Cecília e Anastácia, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por Ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste
eu os deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olhemos os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra que seja salvo.
Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com os mistérios divinos, fazei que nossos corações se voltem com fervor para o alto, onde está, junto de vós, a nossa natureza humana. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Seguimos durante a semana com a novena do Espírito Santo, de segunda a sexta, a missa com a novena às 19h30. Amanhã, segunda, às 19h30, seguindo até sexta-feira. Sábado e domingo, às 19 horas. No sábado, teremos a vigília de Pentecostes, às 19 horas. Seguem abertas as inscrições para a catequese na Secretaria Paroquial, crianças a partir dos 8 anos completos. E também seguimos com a ação de amigos, a rifa da moto Honda Bis de 10 cilindradas, valor do número R$15, o sorteio no dia 18 de julho. Venda com os membros da comunidade, das pastorais e também da Secretaria Paroquial. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, cujo Filho unigênito hoje subiu ao mais alto dos céus e vos abriu o caminho para onde Ele mesmo está. Amém. Deus vos conceda que Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência quando vier para o julgamento. Amém. E vós, crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar, conforme sua promessa, a alegria de permanecer com Ele até o fim dos tempos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vamos rezar a consagração de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, confiando a Nossa Senhora tudo que somos e temos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, ouçai-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Ouçai-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Ouçai-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei, ó Rainha incomparável, que nosso Cristo crucificado pelo purgando, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei debaixo de vossa